do Verdão, estreia o Campeonato Paulista hoje, 9h35, Mas então essa tem do Palmeiras Rony- e Portuguesa. Ah, mas assim, cara, ele teve o vai que vai, fica que fica com o Fluminense. Já estava escrito praticamente assim na academia lá do Palmeiras. Rony não vai ficar pro próximo ano, não conta com ele. Aí a Leila fala na apresentação do patrocinador master, dentre várias, né, declarações, que terminou o ciclo do Rony. Pô, se terminou o ciclo do Rony, é por aí mesmo. Pra que vai botar o cara pra jogar hoje? Eu vejo dessa forma. É claro que, assim, é difícil imaginar pra onde que o Rony vai, porque... Me ajuda aí, vocês. Cabeça do jogador. O cara tá ganhando um bom salário. O cara tem, né, não vou dizer status de craque, longe disso, mas muito longe disso. Mas era o 10 do Palmeiras. Ganhava um baita salário. Tá sentado, entre aspas, no contrato, aí cada um vê de uma forma. O Palmeiras vai ter que dar um jeito de também não ficar gastando dinheiro com o Rony. Não sei qual time que estaria disposto a pagar o que o Palmeiras paga pro Rony ou algo parecido. Porque o Fluminense na proposta era baixo e o Rony regiu por conta Eram disso. 400 mil a menos, né? E- Que é muito dinheiro, só que era o que chegaria mais próximo ali do que você tem, né? Mas é um valor que muito time paga como salário inteiro pra jogador. Sim. E acho que times que estão nesse patamar de querer, ter interesse em contratar o Rony. Não vejo outro caminho, cara. Não sei qual time que poderia Gente, ter ele interesse no tem. Rony. É assim, ele tem dois. Gabi, ele tem 2 anos de contrato ainda, Sim. até o fim de 2026. Desculpa, uma hora a presidente vai estar por cima, outra hora o jogador vai estar por cima. É para isso que serve contrato muitas vezes. Ele pode ser quebrado, pagar o que vai ser devido ao Rony, mas ele olhou e falou assim: bom, seguinte, eu ganho, vou colocar aqui 800, 700. O Solé deve ter essa informação. Obviamente que acho que ele não deve estar mais com a gente, mas, cara, o cara ganha X, vai ganhar 30%, 40% a menos? Fala, não, obrigado, não quero. Às vezes prefere que eu fico aqui no meu contrato, o clube tem que me pagar. Então, ou vocês chegam a um acordo, sei lá, Fluminense não foi, mas qualquer que seja, Vasco, Me Atlético. surpreendo. Mas é o seguinte, que ó, o Rony cê- não tenha mercados alternativos, né? Você diz o quê? Tipo, Não, Oriente Arábia, Médio? vai jogar no Catar, vai jogar, enfim, alguns times diferentes. Eu acho que é uma possibilidade para um cara que tá priorizando o salário, né? Podemos dizer, um valor alto financeiro. Talvez no Brasil ele não encontre o time que vai querer pagar, mas um time do Catar ali, alguma coisa assim, acho que é possível. Um time japonês, ele já jogou no Japão, o Rony, né? Ele é conhecido no mercado, em mercados alternativos assim. Às vezes ele não quer, né? Bem levantado por Sim. você. Às vezes o cara fala, não quero. Não, e às vezes pode ter chego uma proposta, porque a gente pode relembrar aqui em alguns momentos, quando o Hércules, que é pai e empresário do Rony, falava que existiam algumas propostas, mas essas propostas nunca de fato apareceram, a gente não tinha especulação de nomes, de clubes que procuraram o Rony. Essa movimentação de hoje, do Rony ser cortado da partida da estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, horas antes do jogo, é muito estranha, porque por mais que a Leila tenha dito que o ciclo dele no Palmeiras se encerrou, ela conclui, se encerrou, mas se não tiver proposta e o jogador quiser ficar, ele é super bem-vindo, ele vai ficar e ele vai jogar. Como não tem nenhuma proposta que a gente tenha noticiado, que a gente saiba que está na mesa, que o Palmeiras tem interesse, assim como o Rony, as partes chegaram num acordo, eu acho ela estranha o Rony, por exemplo, ter recusado há pouco tempo o Fluminense pra ficar sem mercado. Isso pra mim é muito estranho. Então, mas- Por que ele vai abrir mão de um contrato que ainda faltam 2 anos pra terminar? Você ganha pouco mais de R$1 milhão por mês. Você tem a possibilidade de jogar, porque qualquer torcedor do Palmeiras, qualquer pessoa que acompanhe o futebol um pouco mais por dentro mesmo, sabe que o Abel Ferreira utiliza muito o Rony. Utiliza o Rony tanto que o torcedor palmeirense chega até às vezes se incomodar um pouco com a insistência no jogador quando você tem o Flaco Lopes sendo uma opção ali naquele momento para determinadas partidas. Então eu não enxergo que existe um caminho de que o Abel falou assim, nossa, eu não vou utilizar nunca mais o Rony, a não ser que tenha acontecido algo dentro do vestiário. Porque até o fim do ano passado, o Rony era utilizado. O Rony era uma peça Agora, importante pro Abel Ferreira. Então isso não tá... Esse quebra-cabeça, ele não tá fazendo sentido pra mim Não fez no ponto sentido. de que agora à tarde foi decidido isso, que agora ele está gravando vídeo de despedidas, né? Como o Soler trouxe aqui pra gente. Seria interessante a gente saber o porquê disso, porque foi, de fato, horas antes de uma estreia de um campeonato em que ele poderia, inclusive, ser o titular. É porque estranho. o Palmeiras não tem um time titular pra 2025 ainda, porque a gente sabe que o Paulinho tá no departamento médico, Zé Rafael,
o Piquerez tá no departamento médico, então pode ter Diay, pode ter hoje Maurício jogando na vaga do Veiga, talvez, pode ter Veiga de titular. Tem várias opções pro Palmeiras. E ele poderia ser uma dessas opções e ser titular hoje. Então é isso que tá me deixando um pouco, o que aconteceu de ontem mas pra é hoje, fora. né? Isso aí, a Leila ter falado que o fim dos... Sim. Gente, isso pra mim é muito tocante. Você ter um contrato de 2 anos, o presidente, um chefe seu, da sua empresa, enfim, do seu clube, fala, o ciclo dele se encerrou. Sim. Cara, isso pra mim, pensa você, pô, você chega, escuta que o cara não vai mais fazer. Não é fácil. Mas ela disse isso, só que o que garante que ele não ia jogar? Porque o Abel poderia Então, mas colocar aí, ele. Eu entendo eu que acho você que tá é falando super. É o ego do não jogador, é é o só sobre sentimento. ego, é só sobre ele assim, falar assim, poxa vida, se né? acabou, Como assim, né? Se acabou, eu também não vou fazer papel de palhaço. A presidente falou que meu ciclo acabou 2 dias depois, foram 2 dias, foi segunda. Foi segunda-feira. 2 dias depois eu vou jogar pra eu poder desgastar a minha imagem. Então pode ser que eu jogue hoje e amanhã não contem mais comigo. Já foi dito isso. E outra, é mais de 1 milhão, gente, que ele ganha por mês. Então eu fui até buscar aqui, eu achava que era menos, mas Não, ele teve uma mais, renovação Cara, recentemente, né? eu tô vendo aqui por volta de 1.2. 1.2, que time hoje, eu não preciso ir muito longe. Faz o exercício aí, que time hoje estaria disposto a pagar metade? 600 mil. Difícil. Ó, aqui em São Paulo, o Santos não tem caixa pra isso. O São Paulo é um time que o PDV sempre me alerta sobre isso. Não é um time que paga super bem. Então não vai botar 600 pau no bolso do Rony. O Rony não sei nem se ia querer jogar no São Paulo. Aí você vai indo, Flamengo não é perfil, o Botafogo talvez não é perfil. Não é fácil. Então o jogador, cara, quer saber? Então rescinde. Mas ele não vai fazer o papel de bobo de entrar em campo, gente. Eu acho isso, né? Ô Martelli, posso estar enganado e só o tempo vai dizer. Eu estou aqui imaginando pelo cenário que é o futebol e pela forma como o Rony muitas vezes é assessorado pelas pessoas ao redor dele. Eu acho que o Rony em breve vai entrar com uma ação contra o Palmeiras. Isso Olha, não é uma informação, sentimento É um seu. achismo. isso, é um feeling de como a negociação não, como essa história ela é desenvolvida e como hoje o jogador de futebol ele tem meios para alegar algumas questões como estou sendo afastado do ambiente de trabalho, falas como essa da Leila, entre outras coisas também que a gente ouve nos bastidores com relação a como o Rony ele é assessorado ali pelos familiares, né, o pai dele e tal, e obviamente, né, é claro que o futebol ele tira o jogador do time, ele pode determinar se o jogador participa ou não de um jogo, mas as atitudes do Rony nos bastidores, eu acho que pesaram bem mais para ele ser afastado, entre aspas, do que o próprio desempenho dele dentro de campo. De acordo com a informação